Era uma vez um jovem chamado José, que vivia com sua grande família em uma terra distante. José era filho de Jacó, um homem muito sábio e bondoso. Desde pequeno, José era especial, e Jacó o amava profundamente. Entre os muitos filhos de Jacó, José tinha um lugar especial no coração do pai, e isso não passava despercebido pelos seus irmãos. Para demonstrar seu carinho, Jacó presenteou José com uma linda túnica cheia de cores vibrantes. Ela era tão bonita que parecia brilhar ao sol. José adorava sua túnica e usava com muito orgulho. Mas para os irmãos, aquela túnica era um lembrete de que o pai gostava mais de José do que deles, e isso os enchia de ciúmes e raiva. Além de tudo isso, José tinha um dom muito especial. Ele sonhava coisas incríveis, e o mais impressionante, esses sonhos vinham de Deus. Certa vez, José contou um de seus sonhos aos irmãos. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. O meu feixe ficou em pé, e os feixes de vocês se curvaram ao meu. Os irmãos ficaram furiosos. Você acha que vai mandar na gente? Que vamos nos curvar a você? Perguntaram, cheios de irritação. Mas José continuava tendo sonhos maravilhosos. Em outro sonho, ele contou à família. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, até Jacó ficou intrigado. Será que eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos a você? Perguntou Jacó. Mesmo assim, ele guardou essas palavras no coração. Os irmãos, tomados pelo ciúme, decidiram fazer algo terrível. Certo dia, enquanto cuidavam do rebanho longe de casa, avistaram José vindo ao encontro deles. Um deles disse: "Lá vem o sonhador, vamos acabar com ele de uma vez por todas." Eles tiraram a túnica colorida de José e o jogaram em um poço vazio e escuro. Enquanto planejavam o que fazer, viram um grupo de mercadores viajando para o Egito. Então decidiram vender José como escravo. Quando voltaram para casa, mostraram a túnica manchada de sangue ao pai e mentiram, dizendo que um animal selvagem havia atacado José. Jacó ficou inconsolável e chorou por muitos dias. José, por outro lado, foi levado para o Egito e vendido como escravo a Potifar, um importante oficial do faraó. Mesmo longe de sua família e vivendo como escravo, José nunca perdeu a fé em Deus. Ele era trabalhador, honesto e fiel, e Deus estava com ele em tudo o que fazia. Potifar percebeu isso e colocou José como responsável por toda a sua casa. Mas a esposa de Potifar, invejosa, acusou José injustamente, e ele acabou sendo preso. Mesmo na prisão, José continuava confiando em Deus e ajudando os outros. Lá ele conheceu 2 homens que estavam preocupados com seus sonhos. José, com a ajuda de Deus, explicou o significado dos sonhos deles. Um desses homens, o copeiro do faraó, foi libertado e voltou ao palácio. Certo dia, o faraó teve 2 sonhos muito estranhos que ninguém conseguia explicar. Foi então que o copeiro se lembrou de José e contou ao faraó sobre ele. José foi levado ao palácio e ouviu atentamente os sonhos do faraó. No primeiro sonho, o faraó viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. No segundo, ele viu 7 espigas cheias sendo engolidas por 7 espigas secas. José disse: "Os 2 sonhos significam a mesma coisa. Deus está mostrando ao faraó o que vai acontecer. Haverá 7 anos de fartura, com muita comida, seguidos por 7 anos de fome. O faraó precisa se preparar para salvar o povo." Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou o governador do Egito. José ficou responsável por armazenar alimentos durante os anos de fartura, para que todos pudessem sobreviver nos anos de fome. Quando a fome chegou, pessoas de muitas terras vinham ao Egito em busca de comida. Entre elas estavam os irmãos de José, que não o reconheceram. José, no entanto, os reconheceu imediatamente. Ele decidiu testar os irmãos para ver se haviam mudado. Pediu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, e quando o fizeram, José não conseguiu mais esconder quem era. Com lágrimas nos olhos, José revelou: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam. Não tenham medo. Deus transformou o mal em bem. Ele me enviou ao Egito para salvar muitas vidas." Os irmãos ficaram aliviados e emocionados. José perdoou todos eles e mandou buscar Jacó e toda a família para viverem no Egito, onde teriam fartura e alegria. Jacó não podia acreditar que José estava vivo. Quando o viu, chorou de alegria e agradeceu a Deus por reunir a família novamente. Essa história nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus tem um plano para nossas vidas. O amor, o perdão e a fé são mais fortes do que qualquer dificuldade.